Olá, saudações. Começamos agora mais um Pesquisa em Foco, um projeto da Divisão de Pesquisa do IFPE Campus Garanhuns para difusão da ciência e do conhecimento científico. No programa de hoje, a gente continua a falar sobre a atuação dos grupos de pesquisa nos institutos federais e o convidado de agora é o professor Diego Soares Lopes. Diego, ele é professor graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre e doutor em Sistemas Elétricos pela Universidade Federal de Pernambuco e atua na área de Eletrônica e Controle e Automação nos cursos técnicos em Eletroeletrônica e também do curso superior em Engenharia Elétrica daqui do IFPE Campus Garanhuns. O Diego também é líder do grupo de pesquisas em Eletrônica, Controle e Automação, GPECA. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos às nossas perguntas. A primeira delas é a seguinte: eu queria que você nos desse uma visão geral sobre o grupo, uma breve apresentação e a contextualização do grupo. Professor Padilha, obrigado aí pelo convite, né, de fazer essa divulgação do grupo de pesquisa ao qual estou como líder no momento. Uma visão geral desse grupo, vou começar partindo do histórico do grupo em si, né, não foi um grupo que eu especificamente idealizei, né. Eu, na verdade, sou o segundo líder, né? O primeiro foi a professora Manu, a professora Manuele Regina, né? Que também atua aqui no IFPE, e o membro mais ativo, assim, que gostaria, talvez, de ser o líder, né? Mas não poderia por questões de titulação, era o professor Jerônimo Barbosa, né? E foi ele que idealizou o grupo, né? O grupo de pesquisa em Eletrônica, Controle e Automação, né? O GPECA. E hoje ele está no IFPB, né? E como ele foi para o IFPB, o professor Manu também não queria mais estar à frente, né? E aí eu herdei aí, né, essa atribuição de líder do grupo de pesquisa. Tá? O grupo basicamente tem o objetivo, né, de realização de pesquisas na área que a gente tem aqui no campus, né, do curso superior em Engenharia Elétrica, mais voltadas para eletrônica e controle e automação, né? Basicamente essa seria assim a contextualização geral do grupo. Tá, então a gente pode dizer que como ele não foi inicialmente proposto por você, ele tem alguns aspectos que talvez não tivessem sido pensados se tivesse sido proposto inicialmente por você. Então a minha pergunta é o seguinte: ele, na configuração atual hoje, com as linhas de pesquisa que a gente vai falar daqui a pouco, ele se relaciona com as pesquisas que você desenvolveu durante as suas pós-graduação, mestrado ou doutorado? Ou estão essas linhas de pesquisa atendendo às necessidades aqui do curso superior de Engenharia Elétrica? Certo. As linhas de pesquisas atualmente no grupo, elas são mais voltadas para as necessidades aqui do curso da gente, sabe? Minha pós, né? Meu mestrado e doutorado foi na área de sistemas elétricos, né? Especificamente em equipamentos de transmissão, né? Isoladores de linha de transmissão. E aí é um mote muito presente no grupo do GCEL, né, que é o grupo do professor Rafael. E aí, para não ter esse sombreamento, né, a gente poder ofertar assim, maior possibilidade dos docentes terem um leque mais abrangente de linhas de pesquisa, né, aí a gente não tem... Até tem uma linha lá, mas eu acho que ninguém está atuando voltadas para sistemas de potência, né, porque o GPECA ele é anterior ao GCEL. Então, eu acredito que o Jerônimo, quando criou o grupo, colocou essa linha muito também no sentido de abranger esse pessoal que é formado na área mais voltado para a área de eletrotécnica do que de eletrônica e controle e automação. Que é o eletrônica e controle e automação é a sua área. Isso. E eletrotécnica seria a área do idealizador do grupo. Isso. Certo, perfeito. Especificamente, quais são as linhas de pesquisa do GPECA? Hoje a gente tem, se não me engano, 4 linhas de pesquisa. Se a gente for olhar lá no departamento do DGP, né, de grupos de pesquisa lá do CNPq, uma delas é voltada de fato para sistemas de automação e controle. A outra é para a linha que efetivamente eu atuo, que é o desenvolvimento de produtos educacionais eletrônicos. Certo. Uma vertente também, uma linha de pesquisa mais voltada para a parte de eletrônica de potência, que eu acho que quem está atuando é o professor Anderson Alves, né? E a última linha de pesquisa
que é essa que eu falei, né, voltada para a parte de sistemas elétricos, que atualmente eu acho que não tem Nenhum docente que está atuando. atuando. Normalmente o pessoal atrela mais ao GCEL, né? Então, o pessoal que está pesquisando submete junto ao projeto do professor Rafael. Do professor Rafael, que será também um dos entrevistados no programa. Bem, em relação às pesquisas que foram realizadas, ou os trabalhos correlatos, ou atuação em pós-graduação, enfim, quais são os impactos dos trabalhos que já foram realizados pelo grupo? Isso impacta o que você está colocando em relação à produção, ou em relação ao arranjo produtivo local, a educacional? De uma forma geral, educacional, resultados de pesquisa, apresentação de trabalho, eventual concepção de uma pós-graduação em engenharia elétrica, para que a gente possa saber mais ou menos o que vem sendo desenvolvido desde a criação, concepção ainda com o professor Jerônimo. Certo. Até onde eu tenho conhecimento, né, durante o período que Jerônimo foi líder do grupo de pesquisa, existiam muitos projetos voltados mais para a parte de automação e Certo. controle, e em especial para a construção de plantas educacionais para ensino dessas disciplinas, né, tanto de controle quanto de automação. Eu cheguei quando o professor Jerônimo foi para o IFPB, né, assumi 2 alunos dele que desenvolviam projetos, né, na verdade, plano de trabalho nessa linha. E aí a ideia era desenvolvimento de plantas para ensinar, plantas quando a gente fala é planta industrial, né, para o ensino de controle e automação. Eu sei que ele pesquisava muito com ênfase nisso aí, né. Quando eu cheguei, né, a minha linha especificamente, né, a parte que eu chamo de brinquedos educacionais, né, Certo. que é o que a gente vem desenvolvendo. A gente já tem alguns louros aí, vamos colocar dessa forma, né? A gente tem um artigo publicado, a maioria dos alunos são de PIBIT, né? Então a gente tem aí 3 protótipos de finalização de brinquedos, né? Para que a gente começar o teste de usabilidade. PIBIT é a Bolsa de Iniciação Tecnológica, não é isso? Isso, exatamente. E tem outros membros, né? Que já me passaram alguns resultados dos planos de pesquisa deles, né? Mas, assim, o que eu tenho em mente é o de Anderson, que é também nessa linha de desenvolvimento de plataformas educacionais, mas aqui para o campus, né, especificamente para o ensino de eletrônica de potência, Certo. que é essa parte de eletrônica industrial que ele tem expertise, né, mestre, doutor nessa área. E a professora Manu, né, que teve alguns trabalhos na área de biomédica, né, que seria eletrônica aplicada à saúde, tá? Mas ainda não, também com estágio inicial de desenvolvimento, sem produtos ainda prontos, né? Tá. Existe alguma parceria interna, vamos dizer assim, com o pessoal do curso de análise e desenvolvimento de sistemas? Por exemplo, trabalhar com Arduino, ou ainda nenhuma ação nesse sentido foi realizada? Já a nível de extensão, mas não de pesquisa, né? Um dos projetos de extensão que a gente teve, que foi um projeto para a gente desenvolver brinquedos para um lar que a gente tem aqui em Garanhuns, que é o Lar Abraçar 2. Certo. Que aí é um lar de acolhimento para menores em vulnerabilidade social. Certo. E aí foi composto uma equipe com alunos do superior de engenharia com do técnico em informática, não necessariamente de ADS, né? Uhum. Mas aí foi em parceria eu e o professor Jair que desenvolvemos esse projeto específico aí. Mas no âmbito da pesquisa ainda não. Mas a gente Mas tem interesse. extensão sim. Sim, extensão sim. Extensão sim. Já. Tá. E em relação a previsões para atuação do grupo a curto, médio e longo prazo, vocês consideram fazer parcerias com outros pesquisadores ou instituições, desenvolver algum produto ou processo que eventualmente venha a consistir em uma patente, por exemplo, aumento do número de estudantes de iniciação científica? O que é que vocês pensam no grupo nesse sentido? Com relação a essas perspectivas futuras, né, inicialmente com relação a parcerias, a gente tem, tá o convite aí, né, algum professor que tem interesse, né, em participar do grupo, a gente tem interesse sim, né, em demais professores. Recentemente o professor Felipe veio procurar o grupo, né, para uma linha mais voltada para essa parte de monitoramento de clima, né, com equipamentos eletrônicos. Felipe, professor Isso, da área de meio ambiente. Isso, seria... Certo. Porque a gente não tem contato, assim, direto com o pessoal do meio ambiente ainda, né, no grupo de pesquisa. Em relação às outras instituições, a professora Josi chegou a comentar que eles têm um projeto da rede Repete, né, que é uma rede entre Brasil e Portugal, para desenvolvimento justamente uma das linhas que eu li lá dos grupos que eles
desenvolvem é de tecnologias assistenciais para a educação. Certo. E aí casa com essa proposta da minha linha de pesquisa especificamente, né? De desenvolvimento de brinquedos educativos para neurodivergentes, para o que a gente tem também para quem tem dificuldade motora, né? Que é o aluno Pedro que está desenvolvendo, enfim. E aí é uma perspectiva futura a gente desenvolver algo com esse pessoal da Rede Repete, tá? Inclusive a gente tem uma reunião amanhã com eles. Então é outra perspectiva, né? Além do que dos próprios projetos, né, que vêm, né, são PIBITs, né? Então a ideia é que a gente desenvolva produtos a partir desses brinquedos, né? A gente faça teste de usabilidade e aí depois volte para verificar com o feedback, né, de quem utilizou, quais são as melhorias que a gente pode fazer, né, até chegar a um produto de fato possível de ser patenteado e eventualmente até comercializado, se for o caso. Esses brinquedos que você fala são brinquedos não tipo carrinho e boneca. Pronto, não. Esse daí, a gente fez algo semelhante no projeto do Abraçar, foi brinquedos mais simples, assim, né? Certo. Gênios, a gente fez uma maquete lá que tinha um semáforo interativo para as crianças e tal, para eles aprenderem alguns conceitos de direção do trânsito, essas coisas assim, né? Mas os que a gente desenvolve não, ela tem a ideia de ter uma metodologia associada, né? Por exemplo, um dos brinquedos que a gente desenvolveu, que está desenvolvendo, né? É um tabuleiro para crianças neurodivergentes, né? Então, tem a questão do tabuleiro, tem a questão de ter a questão das texturas nos cards, porque trabalha essa questão de identificação de texturas que às vezes o pessoal que é neurodivergente tem uma certa resistência, né, a experimentar texturas diferentes, né. Tem uma questão no próprio tabuleiro tem vários caminhos, né, para ele escolher, né. Um dos caminhos é melhor que o outro, ou tem um risco maior do que o outro, né. Então tem uma questão de tomada de decisão que é associado também à rigidez cognitiva. Enfim, que é muito presente aí para o pessoal de neurodivergência, né? Então, os brinquedos que a gente desenvolve não são necessariamente... Tem até um carrinho, por exemplo, que a gente está desenvolvendo, mas é com o intuito de ensino de matemática básica, né? Para crianças que têm dificuldade aí de absorver esses conceitos mais elementares da matemática. Então, não são brinquedos assim, vamos dizer assim, comuns, né? São brinquedos que têm um método por trás desenvolvido para... São brinquedos pedagógicos. Isso. São brinquedos pedagógicos, tá. E em relação à avaliação que você faz do grupo, esse tempo que você está à frente dele, o que é que você acha que vem de positivo, que veio de positivo e o que é que você considera que pode ainda ser melhorado? Eu acredito que o grupo, atualmente, a gente tem um corpo docente que está mais engajado, né, com essa questão da pesquisa, né? A gente tem uma quantidade até razoável de docentes que já submeteram planos de trabalho, já orientaram alunos, né? A gente espera que, eventualmente, venham resultados disso, né? Sejam publicações, ou mesmo que seja algo interno aqui, por exemplo, uma plataforma feita aqui, Anderson está desenvolvendo, né? Para ensino de eletrônica de potência. Para o futuro, assim, eu gostaria que mais docentes participassem, né? Eu acho que é sempre interessante a gente ter um fomento de pesquisa no campus, né? Tem alguns professores que não têm muito esse perfil, né? Mas talvez tentar fazer um plano de trabalho, um projeto, nem que seja algo, como eu falei, que o resultado seja interno da gente, né? Certo. Que já é uma contribuição interessante. Então, basicamente, eu acho que para o tempo que eu estou à frente do grupo, né, que são uns 3 anos, mais ou menos, né, 2022, 2023, né, 3 a 4 anos para cá, foi quando o Jerônimo foi para o IFPB, eu acredito que os resultados da gente estão satisfatórios, né? Dá para melhorar, com certeza, né? Principalmente, acredito, a questão de divulgação. Acho que a gente peca um pouco ainda nessa questão de publicação de artigos e de divulgação científica especificamente, né? A gente, às vezes, faz muita coisa para a gente, não que seja ruim, né? Mas que... Precisa de uma maior visibilidade. Isso, até por uma questão de facilitar fechar parcerias e tal, como a gente vai ter um maior reconhecimento, né? Seja local, seja no ambiente a nível nacional, mas naquela área, né? Pode ser bom para o campus, né? E para fomento de bolsas, de oportunidades até para os próprios alunos com relação a perspectivas futuras de emprego e tal. Pronto, nesse sentido eu vou fazer um convite a você para marcarmos um outro programa para que você possa demonstrar esse
projeto em andamento desse tabuleiro para os neurodivergentes. Certo. É óbvio que o projeto não está finalizado, mas seria interessante que a gente pudesse mais ou menos divulgar na prática, né, com as imagens, como é que funciona, qual é a teoria que está ali subjacente àquele jogo. Certo. Tá? Diego, por hoje eu agradeço a sua participação aqui no programa. Eu agradeço o convite, professor Padilha. Vamos marcar, de fato, para que as pessoas possam conhecer esse projeto do tabuleiro, que até eu fiquei curioso para ver como é que funciona. Pronto, pode ser. Ok? Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Nada. É isso, gente. Terminamos por hoje e no próximo programa nós iremos continuar com a atuação dos grupos de pesquisa nos institutos federais. E eu espero que vocês tenham gostado do programa e assistam ao próximo. É isso. Até mais.